Segunda edição começando, a gente tem duas edições aqui no Sport TV, todos os dias na TV Globo, no Globo Esporte, e olha, 24 horas no Globoesporte.com. E hoje, para me ajudar a fazer esse Central do Mercado aqui luxuosamente, meu amigo Caê Mota. Sempre um prazer. Um dos repórteres mais bem informados do Brasil. Hoje vai ajudar a gente a falar da Central do Mercado. E a gente pode começar, Caê, você que brilhantemente trabalhou na cobertura da final da Libertadores, enfim, toda a Libertadores, esse título do Flamengo, no Mundial de Clubes. Podemos começar a falar de Gabigol. Gabigol no Rio de Janeiro não é uma novidade, né? Ele mora aqui no Rio de Janeiro. Gabriel não é nem mais uma novela. O que seria acima de novela? Um filme, uma série? trilogia, não sei, não é série, exatamente. É uma negociação arrastada, longa, que o Flamengo tem tentado conduzir desde agosto, quando foi aquela viagem para a Europa para tratar de Balotelli e tudo mais. O clube conseguiu costurar um acordo com a Inter de Milão. Enfim, nenhuma novidade, apenas indo na questão cronológica dos fatos. E desde então depende basicamente do sim do Gabriel. Flamengo e Gabriel já se reuniram mais de uma vez. A última vez foi até em Doha, lá no Catar, ali nos dias que antecederam a final do Mundial. O empresário do Gabriel estava lá, o Júnior Pedroso, que a gente conhece, junto com o advogado Cristiano Torelli também, que trabalha com eles. Houve uma nova reunião, foi tida como positiva por ambos os lados, mas ainda não teve martelo batido e fica muito essa questão de que Gabriel vai dizer sim ou não. O Flamengo já colocou as cartas na mesa, já falou valores. Lembrando que o Flamengo, nesse um ano de empréstimo, executou o contrato dele com a Inter de Milão, ou seja, 3 milhões de euros livres de impostos ao longo de todo o ano. Fez uma proposta com um certo reajuste, não tão grande quanto o Gabriel imaginou numa pedida inicial, mas com reajuste diante de um salário que, para o padrão América do Sul, já é muito grande. Gabriel fez uma contraproposta, houve essa conversa, sim, as duas partes entendem que seria positivo seguindo o Flamengo, mas o Gabriel é rei da América, é artilheiro de tudo e entende que esse passo na carreira dele é muito importante. Depois de tudo que ele viveu aqui, esse próximo passo é muito importante. Ele, obviamente e naturalmente, tem o desafio próprio de tentar vingar na Europa. Ele teve uma passagem na Europa, tanto pela Inter de Milão quanto pelo Benfica, que não foi tão legal. Ele voltou para o Brasil, acho que reconstruiu a carreira dele. Está até num outro patamar, até melhor do que ele tinha antes, quando ele foi para a Inter de Milão, e é uma questão mesmo de definir rumos da carreira. O que o Gabriel e seu staff vão querer para a carreira deles, vão ficar no Flamengo ou não. Agora, um fato novo que eu até apurei hoje, conversando com amigos aqui, ali, da diretoria, enfim, pessoas ao redor tanto do Flamengo quanto do Gabriel, e o Flamengo está meio que já no limite, assim. O Flamengo deseja que tudo se resolva, seja sim ou não, até o fim da próxima semana, até por entender que, se por acaso o Gabriel optar por voltar para a Europa e tudo mais, o clube tem que ter tempo hábil para agir no mercado e buscar uma peça de reposição. Então, assim, a bola está basicamente na mão do Gabriel, basta ele falar que quer, sim, que quer ficar e que aceita os termos, e que seguir no Flamengo por mais 4 anos é o melhor para a vida dele, para a carreira dele. Mas o Flamengo também entende que é preciso ter paciência, mas acha que essa paciência já está chegando ao limite, nem por uma questão de picuinha um com o outro, não, claro, mas por entender entender que o mercado está aí, e se por acaso o Gabriel chegar lá no final de janeiro e falar, não, estou indo para um clube X da Europa, não se pega o tão de surpresa e ter que correr no mercado, e valores já mudam demais e tudo mais, enfim. O Flamengo deseja que essa novela, que esse filme, que essa trilogia, que essa série inteira se encerre até o fim da próxima semana. Gabriel esteve, sim, no Rio de Janeiro, afinal, a residência dele mora aqui, né? Mora aqui, veio da Bahia, passou no Rio de Janeiro no dia 1º, pegou algumas mudas de roupa, refez a mala, encontrou com alguns amigos, refez a mala, mas hoje já seguiu viagem, seguiu o roteiro dele de férias, também não procurei saber para onde, acho que a gente tem que respeitar também a privacidade do atleta, mas falou-se muito e gerou muito frisson na rede social. Gabriel está no Rio, gente. É até um pouco inocente a gente imaginar que vai ser o Gabriel que vai sentar com o Marcos Braz, o que quer que seja, e vai negociar. Tem pessoas responsáveis por isso, independentemente do Gabriel estar na Bahia, no Rio ou na China, a negociação segue transcorrendo e da maneira que tem que ser, no tempo que tem que ser, parte a parte, só que, repito, o fato novo do dia,
é que o Flamengo não pretende esperar muito mais do que até o final da próxima semana. Então, isso é importante a gente citar aqui na Central do Mercado, porque é uma notícia que a gente traz aqui com o Caio Mota, que é um cara que está muito por dentro dessa negociação do Flamengo com o Gabigol, que o Flamengo vai querer um limite ali de até semana que vem, no máximo, resolver essa situação com o Gabigol, que é uma relação muito boa. O próprio empresário do Gabigol, o Júnior, ele tem costurado da melhor maneira, tem ouvido o Flamengo não tem do que reclamar do staff do Gabigol. A questão mesmo é, como o Caê disse, que é tempo para você poder se resguardar no mercado, se preparar. Afinal de contas, o Flamengo tem uma temporada toda aí de 2020 e é uma temporada que o Flamengo, além de defender os títulos, vai ser, sem dúvida nenhuma, o time a ser batido. Então, o Flamengo quer ter um time competitivo, ainda mais competitivo, e, claro, depende dessa resposta do Gabigol, espera até a semana que vem. André, eu também acho que é super normal e natural também que o Gabriel queira esperar essas movimentações de mercado da Europa, para saber o que vai vir, se vai vir de um time maior ou não. A gente entende que, também conversando com pessoas de mercado, que o Flamengo paga, sendo que já era um valor alto para a Inter de Milão, ele chegou lá já com um status assim, clubes medianos na Europa não pagam, a gente sabe disso, clubes, por exemplo, um Sevilha da vida, um Valência, que será um mercado intermediário assim, não pagam... Segunda prateleira, vamos dizer assim. Não pagam tanto, e também acho que não seria interessante para o Gabriel ir, então é mesmo esperar essas movimentações de primeiro escalão, se é que vão existir, e um mercado que é uma coisa à parte, até pela questão da moeda, é a Premier League. De repente, se pintar alguma oportunidade de Premier League, eu acho que, repito, passa muito pela análise de que o Gabriel e seus pares vão fazer desse próximo passo na carreira dele. De repente, aquela história do cavalo selado, se ele também deixar uma oportunidade, se pintar essa oportunidade agora, sabe-se lá quando que ele vai poder voltar ao futebol europeu, enfim, eu entendo também a questão do Gabriel de querer ter paciência e esperar para ver essa movimentação, mas também entendo muito também o Flamengo, que já fez tudo que devia ser feito, já conversou com a Inter de Milão, por sinal, foi um acordo costurado em agosto, tem que ser referendado, de repente só falta daqui a pouco o Gabriel dizer que sim, a Inter falar, então eu quero mais 2 milhões ainda que seja, enfim, um acordo, como a gente sabe, e já noticiou, são 16 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do Gabriel, enfim. É um jogo de paciência, é um jogo de xadrez, sem falar de forma pejorativa, mas é um jogo de xadrez mesmo, de paciência de um com o outro. O tempo agora joga muito, eu até acho, a favor do Flamengo, porque à medida que a janela fosse se aproximando do seu fechamento na Europa e não pintar nada interessante para o Gabriel, ele perde muito poder de barganha e tudo mais. Mas o Flamengo também tomou essa medida, essa movimentação. É bom a gente deixar claro que não é uma faca no pescoço, claro. Não é pegar e ligar para o Júnior e falar clima ruim, não há um clima ruim. Até domingo que vem você diz que sim ou não, mas é uma projeção do Flamengo, até pensando em já observar esse mercado. 72 milhões de reais hoje, se a gente fizer a conversão no euro hoje, esses 16 milhões de euros da proposta do Flamengo em relação à compra do Gabigol. A Inter de Milão, algo que já está costurado, como a gente já noticiou, né, no Globoesporte.com, o Caio Mota noticiou lá na página do Flamengo, e agora é esperar. Em relação e o Gabigol, que foi rei da América, né, e o segundo colocado nessa eleição do rei da América foi o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai ficar em outro patamar agora em relação ao contrato dele? O que o Flamengo está preparando em relação ao Bruno Henrique de extensão de contrato, um jogador que foi muito importante e é um jogador que também é citado aí como possível alvo dos chineses, né, dessa janela? Uma coisa que a gente pode cravar aqui é que a conta bancária do Bruno Henrique em 2020 vai melhorar. Vai atingir um outro patamar. Seja indo para o mercado asiático ou seja ficando no Flamengo. O Bruno Henrique é uma negociação que o Flamengo até tem que ter menos pressa do que a do Gabriel. O Gabriel, a gente vai lembrar que hoje o Gabriel não tem vínculo nenhum com o Flamengo. O Bruno Henrique, por outro lado, não. O Bruno Henrique tem um vínculo com o Flamengo até final de 2021. Mas por tudo que ele fez na temporada e por todo o assédio que ele desperta no mercado, é natural que o Flamengo tente se precaver e busca, sim, uma renovação, uma extensão de contrato até o fim de 2022, com valores mais interessantes. O Bruno Henrique fez 29 anos agora no dia 30, se eu não me engano. Então o mercado dele, pensando em Europa, é um mercado já bem mais restrito e fechado. Acho que não vai pintar muita coisa da Europa mesmo, até por ele já ter batido também na Europa, na Alemanha, claro, e ter voltado mais. E esse mercado chinês que surgia mesmo como o grande vilão, o grande medo do Flamengo seria que chegasse algo da China. Não chegou ainda.
E por conta de mudanças no mercado chinês ali, houve agora um limite, um teto para que se pague salário para estrangeiro. Esse teto é de 3 milhões de euros por temporada, por coincidência até, o que era pago ao Gabriel. Então, assim, a gente tem a percepção de que fica mais fácil do Flamengo competir com alguma proposta que venha da China. Proposta essa que não chegou ainda. O Bruno Henrique e seus empresários também sabem dessa situação, que essa mudança no mercado chinês dificultou um pouco mais com qualquer tipo de movimentação, e conversa com o Flamengo para essa ampliação de contrato. E eu, se tivesse que apostar hoje em alguma decisão, eu acredito que o Bruno Henrique vai renovar seu contrato com o Flamengo e permanecer no clube. E aí aquilo assim, tudo é meio que pautado de acordo com o que vem de fora, né? Claro. O Gabriel depende muito de chegar a essa proposta ou não, e o Flamengo joga com o tempo. Com o Bruno Henrique também, é a questão da China, né? É muito isso da China, e pelo fato agora do mercado chinês estar um pouco mais restrito em valores, então acho que isso foi interessante para o Flamengo, e o Flamengo também trabalha por essa renovação. Vale lembrar que o mercado na China só fecha no final de fevereiro, é um mês a mais. Abriu ontem a janela. É um mês a mais, além do mercado europeu, mas diante dos valores que se espera hoje em dia, ficou muito mais palpável essa renovação, essa continuidade do Bruno Henrique no Flamengo. E o Bruno Henrique, até na brincadeira lá na pelada lá de fim de ano que ele disputou, ele até falou aqui no Sport TV que faria um contrato vitalício com o Flamengo, e evidentemente quem conhece o Bruno Henrique, quem está assim no entorno do Bruno Henrique, diz que essa fala dele não é da boca para fora, porque assim, o Flamengo realmente, de fato, mudou a vida do Bruno Henrique no sentido de conquistas, porque o Bruno Henrique saiu muito jovem para o futebol da Alemanha. No futebol da Alemanha ele não teve sucesso, foi muito uma questão de adaptação, porque bola ele tem, a gente já provou aí nessa temporada de 2019. No Santos ele teve ótimas partidas, ótimas temporadas, mas faltou conquista. E no Flamengo, além de jogar muita bola, ele está conquistando. Foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro, ficou atrás apenas do Gabigol na eleição do Rei da América. Ou seja, tem tudo caminha mesmo para isso que o Caê está noticiando aqui na Central do Mercado, que é uma extensão de contrato com o Flamengo, o Bruno Henrique, então, nessa situação para 2020. Claro, menos pressa em relação ao Gabigol, que é o foco da vez do Flamengo, mas a gente vai ficar de olho e, claro, noticiar tudo aqui na Central do Mercado. Caê, em relação ao Pedro, a gente tem noticiado aqui, a gente tem falado aqui na Central do Mercado, que independentemente da situação do Gabigol, o Pedro é um jogador que desperta o interesse do Flamengo. Mas a partir do momento que entra o Grêmio na parada, porque a Fiorentina gostaria de contar com um zagueiro como o Kahneman, que é um jogador que tem passaporte europeu, e poderia aí entrar numa jogada, e o Grêmio precisa de um centroavante, dá para dizer que internamente o Flamengo hoje vê o Grêmio como um concorrente até mais forte do que ele mesmo, o Flamengo, para trazer o Pedro por empréstimo nessa temporada? Isso passa muito por uma questão de estratégia. O Flamengo até tem o orçamento para investir em reforços esse ano, mas tem utilizado muito mais de um expediente que é buscar um empréstimo sem custo ou com custo muito baixo, com valor estipulado, para que aí sim, no orçamento de 2021, faça compras em definitivo. Então, a partir do momento que o Grêmio surge como um possível comprador em definitivo do Pedro, claro, envolvendo o Kahneman e mais uma quantia de dinheiro, nessa bola dividida fica mais complicado para o Flamengo competir por questão de estratégia própria. Foi assim com o Pedro Rocha, está sendo assim com o Thiago Maia, e que o clube pensa para o Pedro é buscar esse empréstimo a custo baixo ou a custo zero e com valor estipulado. E no caso, por exemplo, se o Pedro for estipulado em 10 milhões e o empréstimo for de 1 milhão, ao término desse empréstimo se paga mais 9. O que for pago no empréstimo abate nessa compra em definitivo, mas é basicamente isso, assim, do que a Fiorentina pensa para o Pedro também. Se a Fiorentina